Nós vamos iniciar a fala com a doutora Isadora Lira, ela que está liderando a equipe da FUNASA, que vai nos trazer dados compilados das informações de síndromes gripais procuradas na última terça-feira. Bom dia, doutora Isadora, com você. Bom dia. Ontem, terça-feira, dia 31 de março, foram atendidas 17 pessoas nas unidades básicas de saúde da nossa cidade, apresentando o quadro de síndrome gripal. Dessas 17 pessoas, 12 foram atendidas na FUNASA, que é nosso UBS de referência, que funciona das 7 da manhã às 7 da noite, exclusivamente para esses casos de síndrome gripal, com a presença de um médico nesse horário mais estendido, né? Uma UBS com horário mais diferenciado. Então, a gente pode também concluir que as nossas medidas de isolamento estão sendo eficazes, já que a gente não vê que a procura nas UBSs da nossa cidade está sendo uma procura muito grande, e também a gente está conseguindo desafogar o nosso Hospital Regional de Ibério Nunes, que é também um dos nossos objetivos, né? As recomendações continuam mantidas? As recomendações de isolamento social continuam mantidas, apenas os estabelecimentos realmente que sejam para itens essenciais continuam abertos, mas o Justinaldo vai falar melhor sobre isso posteriormente. Então, as medidas de higiene continuam, vamos lavar bem as mãos, vamos permanecer em casa, aquele paciente que apresenta realmente algum sintoma gripal, tosse, coriza, evitar sair de casa, ficar realmente isolado no domicílio. Quando procurar uma UBS? Procurar a unidade básica de saúde quando você apresentar sintomas como aquela febre que não passa, tosse e coriza. Procurar a unidade básica de saúde, onde você será atendido e monitorado pela equipe, onde a gente entra em contato, você no seu domicílio, a gente entra em contato para estar acompanhando o seu estado de saúde. Procurar o hospital realmente em casos de dispneia, de falta de ar. Agora nós vamos acompanhar a fala do diretor de Vigilância Sanitária de Floriano, Justinaldo Duarte, que vai falar sobre a fiscalização que a Vigilância Sanitária tem feito desde o início dessa pandemia e como é que tem funcionado essa fiscalização, já que a gente tem visto aí que alguns estabelecimentos têm burlado as regras do decreto, né, Justinaldo? Bom dia. Bom dia. Como muito bem frisou a doutora Isadora, as medidas de isolamento elas estão dando certo. Então é preciso que sejam feitas e que continuem agora. Os serviços essenciais da nossa cidade, que prestam serviço como os supermercados, nós estamos fazendo as visitas e realizando orientações na intenção de que estes intensifiquem suas medidas de higiene, que disponibilizem aí não só os EPIs, como também EPCs, que observem e acompanhem o estado de saúde de seus colaboradores, estes que apresentarem sintomas gripais que sejam afastados. E na data de ontem nós tivemos fiscalizando aí 45 estabelecimentos que não se encaixam no decreto 039, ou seja, que não prestam serviços de essenciais no momento e que foram abordados e solicitados que os mesmos fechassem estabelecimentos. Fomos prontamente atendidos. O que observa-se que a grande maioria dos comerciantes e empresários das cidades, eles têm um nível de consciência muito bom e estão abraçando nossa causa. Essa é uma luta de todos, né? Uma reclamação que tem sido feita bastante nas redes sociais é quanto ao atendimento bancário. A Vigilância Sanitária tem feito algum tipo de abordagem nesses estabelecimentos, já que eles aglomeram muitos idosos e outras pessoas. Sim, diariamente, e esse é um dos atendimentos que a gente faz com mais frequência. Nós somos solicitados tanto pelas pessoas como pelos próprios gerentes e profissionais bancários. Eles solicitam a nossa presença. Prontamente a gente comparece com a Polícia Militar, e aqui eu quero agradecer essa parceria que a Polícia Militar está fazendo, elogiar também o trabalho não só dos fiscais, mas como de todos os profissionais de saúde que estão saindo de suas casas e ocupando seus postos de trabalho, e dizer que a fiscalização dos bancos, o que ocorre? A gente observa que as agências estão regulando a entrada dessas pessoas que precisam acessar o serviço do banco. Dentro da agência, a gente observa um número pequeno e as calçadas acabam lotando. Então, alguns bancos já providenciaram aí, após a nossa orientação, colocar pia com sabão e papel para esses usuários do banco. E também, quando a fiscalização a gente passa com a PM, a gente faz a orientação de distanciamento, mas o que precisa ser feito mesmo é as pessoas se conscientizarem, as pessoas se auto-higienizarem e não esperarem só pela vigilância sanitária para fazer a abordagem. Joélia Raulino, da TV Tropical.
Seu Gicinaldo, ontem a gente viu nas ruas realmente o trabalho da vigilância sanitária, juntamente com a Polícia Militar, né, fiscalizando alguns estabelecimentos que estão de meia porta aberta, né. Em relação a esses serviços que não são essenciais, como é que está sendo feito? A abordagem para pedir para fechar, como é que está sendo feito isso? O entendimento da nossa fiscalização e da vigilância sanitária, se eu tenho um estabelecimento que ele não é essencial, se eu abro a porta pelo meio, eu abro toda, ele está aberto. Então ele acaba o quê? Acaba tendo fluxo de pessoas dentro do estabelecimento. O que é preciso se conscientizar nesse momento é tanto o proprietário do estabelecimento que ele tem que cuidar o quê? Dos funcionários e dos próprios clientes dele. Então, no momento, a recomendação do isolamento social é para todos e tem sido muito eficaz. Então a gente precisa que realmente esses estabelecimentos se conscientizem, nos ajudem, colaborem com o trabalho da vigilância e de fato fechem suas portas durante esse período determinado no decreto. Diretor, também tem alguns estabelecimentos que estão recebendo, né, prestações, abrindo as sessões para entrada de um, de outro, ou então indo até as residências para receber. O que o senhor fala a respeito disso? Os créditos, de modo geral, a gente já tem aí medidas a nível nacional dos bancos que procedimentos como taxa de juros, multas, eles vão ser prorrogados por 60 dias. A sugestão que eu deixo aqui é que esses pagamentos ou seja feito online, via transferência, ou que sejam prorrogados mais para frente, para outra época melhor. E sobre esses serviços de delivery, né? Como está sendo a fiscalização? Está sendo intensa, né? A fiscalização do sistema de delivery, e aí nós temos deliveries, a gente tem uma certa confusão às vezes em alguns distribuidores. Porque o delivery que a gente compreende você faz o pedido eletronicamente, online, e a entrega chega na sua casa. E alguns estabelecimentos confundem com o delivery, ele abrir a porta pelo meio, a pessoa vai, pega o item e vai embora para sua casa, entrega no balcão. Então assim, o delivery a gente está fiscalizando e a gente pede à população, a cidade é muito grande, são muitos os usuários, são muitos estabelecimentos, a gente pede à população que nos ajude, que procurem ou a Polícia Militar ou a Vigilância Sanitária do município, nos ajudem, faça de fato essa parceria com a gente nessa ação. Verificamos ontem que no terminal de passageiro em Floriana são 12 empresas que estão instaladas lá. E uma delas está funcionando normalmente, a Real Sul. Alguma fiscalização, algo a fazer nesse sentido, já que ela está chegando e saindo com pessoas a todo momento? Certo. Essas empresas que fazem linhas a nível nacional, que são as empresas cadastradas já de grande porte, a Polícia Rodoviária Federal, nós fizemos uma visita até o nosso posto da PRF. O ônibus, ao passar naquele estabelecimento, recebe todas as orientações e eles fazem abordagem. Isso não vem sendo feito. Isso não vem sendo feito, as abordagens. Ontem mesmo, o federal nos confirmou que estão passando normalmente, fiscalizando só a questão da documentação, mas não estão verificando as pessoas, os passageiros. No último sábado que nós estivemos na PM, a gente pode estar checando a conclusão ou não, mas o senhor há de concordar comigo que um tráfego do tamanho da cidade de Floriana, a quantidade de ônibus que temos, a quantidade de passageiros entrando e saindo, não existe nenhuma recomendação a nível nacional para que nós fechemos nossas barreiras intermunicipais, nem mesmo interestaduais. O que há compreensão é que todos estamos no mesmo barco. Então, o que é de concordar? Ontem nós estivemos no terminal rodoviário, todas as empresas receberam o manual de orientação, quais são as medidas a serem adotadas, se identificar algum passageiro retornando de alguma região com índice epidemiológico elevado, imediatamente tem que encaminhar para a vigilância sanitária ou pode estar encaminhando para a unidade básica de saúde. O agente comunitário de saúde vai acompanhar aquela pessoa desde que seja florianense e vai estar repassando todos os dias as observações. No sábado chegou um ônibus dessa empresa que eu citei e algumas pessoas que estão em Floriana, que são de Floriana, que moravam em Brasília, estão circulando normalmente. Não houve nenhum tipo de fiscalização, de observação em relação a elas. A gente agradece aqui a observação que o senhor está fazendo e podemos estar observando isso aí. Mas é como eu falei para o senhor, a cidade é muito grande, são muitos ônibus, muitas pessoas. A gente segue a recomendação que o Ministério nos passa. Então a gente não tem como estar abordando cidadão por cidadão, entendendo? Sendo que isso deve partir da consciência de cada um. É do vizinho, é do irmão, é do pai, da mãe. É chegar e falar, olha, você retornou da cidade do índice epidemiológico, vamos aqui lhe isolar, lhe colocar em isolamento 14 dias. É a medida mais eficaz que temos no momento. Só mais uma questão, por favor. Ou não? A questão das igrejas católicas estão atendendo às orientações das autoridades, limitando o número de pessoas, 5, 10, 15 pessoas. Mas tivemos informações que algumas evangélicas estão com tumulto, ou seja, com um grande número de pessoas nas suas celebrações.
Nós não temos essa informação, não recebemos nenhuma denúncia nesse sentido, mas prontamente aqui, após feita essa observação, podemos estar averiguando, sim. A Heloísa Miranda pergunta por que os funcionários do banco e supermercado não estão usando luvas e máscaras. A mesma pergunta é feita pela aluna de psicóloga. Eu acho que a doutora Isadora pode explicar melhor a recomendação que tem para o uso de máscaras, né, e de luvas. Pode falar, né? Bem, Mas assim, de modo geral, quem deve usar a máscara? Se eu estou com sintoma gripal e eu estou em isolamento na minha casa, eu divido meu cômodo com mais alguém, eu tenho que usar máscara para mim não estar transmitindo de repente ali para o meu irmão, para o meu vizinho, para alguém. Se eu estou com sintoma gripal e eu estou na minha casa e eu moro sozinho, eu uso a minha máscara se por acaso, emergencialmente, eu precisar sair de casa. Entendeu? Pessoas que têm grande contato com outras pessoas, como por exemplo os caixas de supermercado, recomenda-se o uso de máscaras. Entendeu? O que observa-se é o uso inadequado, acaba esgotando os estoques que já estão difíceis para os profissionais de saúde, então vejo isso como uma problemática. Tocando nesse assunto de máscaras, a gente andando nas ruas dá para ver o descarte de máscaras no chão. Isso é um perigo também, né? Perigo. É muito triste ouvir essa observação. Em meio a essa grande problemática que nós estamos, temos que lidar com todo tipo de problema e a cada dia surge novos desafios e ainda temos que conscientizar a população. Mas aqui fica o apelo para que não faça esse descarte inadequado. Qual o descarte ideal, diretor? Deixar bem claro aqui para os telespectadores. Se eu estou na minha casa e eu utilizei minha máscara, eu coloco um saco de lixo e vedo aquele saco. Ok, agora vamos acompanhar o pronunciamento do diretor clínico do Hospital Tibério Nunes, o médico Justino Moreira. Ele vai falar sobre os casos suspeitos e notificados que têm chegado ou que chegaram ao hospital. Senhor. Bom dia, Justino, diretor técnico do Hospital Regional Tibério Nunes. No momento, o hospital notificou 4 pacientes como suspeitos. 2 desses pacientes já foram descartados através de exames que uma criança, inclusive já chegou o resultado que atestou H1N1. Essa criança foi tratada, até passou por ventilação mecânica, porém a criança já teve no dia de ontem alta e retornou para o município de Corrente. O outro paciente oriundo de Landry Salles, que também adentrou a UTI, respirou por aparelho por alguns dias. No momento, ontem, ele já foi extubado, já se encontra respirando em ar ambiente, com possível alta da UTI nas próximas horas. Outro paciente ainda se encontra na UTI, uma terceira paciente, uma paciente nefropata, dialítica, se encontra ainda respirando por aparelho. A gente achou que deveríamos coletar exame para ela devido a um quadro pulmonar que se encontra. Então, ela ainda aguarda o resultado do exame e no momento ela está tomando as medidas de isolamento adequadas. E um quarto paciente, o paciente oriundo de Curimatá, que chegou no nosso hospital em torno de 6h30 da manhã do dia de ontem, do dia 31. O paciente entrou em franca insuficiência respiratória já no transporte de lá até aqui e no momento que a gente o atendeu já tinha sinais de instabilidade, pele fria, bastante dispneico. O que aconteceu foi levar-nos a ele à sala que a gente preparou com respiradores, porém no momento que a gente estava se preparando para realizar uma intubação, ele veio a ter uma parada cardíaca, foi reanimado durante 20 minutos e não retornou. Como o paciente apresentava sintomas de febre, tosse e progressiva falta de ar nos últimos 12 dias na sua cidade de origem, o bom senso foi coletar exames para que isso possa ser descartado e orientar um funeral de acordo com o Ministério da Saúde orienta, sem o contato com outros familiares, para que a gente possa preservá-lo também, preservar os seus familiares e a comunidade em geral, para que isso, digamos assim, após descartado, a gente pode estar anunciando aqui que o caso não foi confirmado. Qual a previsão do resultado? Como o exame foi coletado ontem, existe uma logística para se mandar esse exame só foi enviado para o LACEN hoje. A gente já entrou em contato com o LACEN pedindo agilidade e na nossa experiência anterior houveram um resultado em 48 horas. A gente conta com esse bom senso do LACEN até para a gente diluir essas dúvidas que ocorreram com toda essa problemática que veio ao óbito. Doutor Justino,
Justino, esse paciente, né, que veio a óbito, ele foi, o corpo foi preparado como se tratando de Covid, né? Não teve direito a velório, já direto para o cemitério, né? Exato, essa é a orientação dos casos que a gente tem, porque ele apresentou toda a sintomática, evoluiu com a dispneia e houve um histórico de contato com algumas pessoas oriundas de São Paulo. Então isso enquadrou ele como um caso suspeito e a orientação é lacrar realmente, colocar na embalagem adequada e não abrir caixão e não ter funeral. Então essa é a orientação, a gente pode até ter sido excessivo, mas a gente deve precaver, deve prevenir que isso, se não for feito nesse momento, depois a gente pode estar pecando, melhor pecar por excesso do que a gente não resolver isolar o paciente. Qual o tempo exato do resultado de cada exame? Essa resposta ela é difícil, porque depende de uma logística que o LACEN tem, de adquirir kits, de adquirir a logística de fazer os exames. Até o momento a gente já coletou 7 exames e só chegaram 2 resultados. Então a gente não pode assim dar essa resposta de prazo, porque a gente não tem, porque depende dessa condição que o LACEN nos passa. O hospital em si está tentando adquirir kits rápidos, né, para testagem rápida, para a gente poder estar agilizando isso. Mas até o momento, isso ainda não chegou, certo? Uma coisa que eu queria observar bem é hoje, a partir de 1º de abril, a gente está mudando o fluxo dos pacientes que apresentam sintomas respiratórios. Abrimos uma outra porta, a porta que funciona a tomografia, o centro de imagem irão receber todos os pacientes que apresentam sintomas gripais e lá a gente montou uma equipe exclusiva apenas para atender esse tipo de caso. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todos os técnicos estarão preparados com seus IPIs, todos no ponto, para que isso possa ser atendido separadamente do hospital. A gente evita, assim, contaminar os outros pacientes, contaminar a equipe que está atendendo. Então, a partir de hoje, começa outro fluxo. A gente orienta que procure o centro de imagem, lá será feita a recepção, triagem. O médico de plantão hoje, o doutor Nelson Felipe, nosso cardiologista, está no plantão atendendo e ele irá dar os encaminhamentos nessa área específica do pronto-socorro que ficou apenas para a Covid. Então, a gente separou 20 leitos lá para o Covid, essas insuficiências respiratórias graves, insuficiência respiratória em geral que serão atendidos lá. E existem 6 leitos que a gente está adaptando no momento. Estão sendo feitas adaptações como a canalização dos gases para que esses 6 leitos que a gente conseguiu fazer sejam adaptados para que sejam leitos de UTI. No momento, a questão dos ventiladores, foram disponibilizados 3 ventiladores para essa sala, com a possibilidade de chegar até 6 ventiladores. 2 ventiladores foram remanejados de outros setores e um ventilador foi consertado a partir do momento que a gente mandou todos para os que estavam parados para a oficina. Então, voltou um ventilador, então tem 3 ventiladores, a canalização está sendo feita, então há a possibilidade disso chegar com os novos ventiladores que foram prometidos a 6 ventiladores especificamente para essa área do Covid. A gente ainda aguarda a UTI para os outros casos com 10 leitos e temos a UTI neonatal com mais 10 leitos. Doutor Justino, só para a gente firmar aqui, a gente vê que os casos suspeitos que vieram para Floriano são da região. E o município de Floriano, já apareceu algum caso que colocou a equipe em pânico, que acendeu aquela luz de alerta do coronavírus? Os casos graves, que são os casos que são destinados ao Hospital Tibério Nunes, ainda não houve caso de Floriano. Agora, os casos moderados e leves, às vezes que são retornados para isolamento social, já houveram algumas suspeitas e isso a notificação é feita pelo município. Da parte do hospital, não houve nenhum paciente de Floriano. O que mais nos preocupa no momento é essa região, porque não é uma micro-região de Floriano, é uma macro. Então, não existe leito de UTI em Uruçuí, não existe leito de UTI em Bom Jesus, não existe leito de UTI em São Raimundo Nonato, não existe leito de UTI em Corrente, não existe leito de UTI em São João do Piauí, Simplício Mendes. Então, todos esses pacientes, eles devem e são, digamos, a referência para eles é Floriano. E isso é o que mais nos preocupa. Apesar das promessas de estruturar esses outros municípios, essas outras regionais, ainda não foi feito, até pela, acho que, indisponibilidade de profissionais e equipamentos, e há promessas governamentais para se estruturar para lá. Mas, por enquanto, ainda não. Então, Floriano demanda uma região que abrange uma população em torno de 500 mil habitantes e existe um grande vazio assistencial no sul do Piauí. Então, Floriano fica com esse
digamos assim, com essa incumbência, com essa missão de cuidar de toda essa região. Então, a gente fica aqui atento, porque as crianças, já foram 3 que chegaram com quadros de insuficiência respiratória, e a primeira já deu H1N1, então existe um outro vírus também que causa insuficiência respiratória e que está chegando ao nosso hospital. E a nossa preocupação a gente não tem leitos de UTI pediátrico, então esses pacientes têm que ser referenciados para Teresina. Esse paciente, muitas vezes, é o que dá mais dor de cabeça, porque ele tem que ficar por aqui esperando vaga para lá. Então, a gente pede, assim, a compreensão das famílias para que possam também estar vacinando à medida que for disponibilizado pela prefeitura, a vacinação das crianças, porque está realmente chegando e está pacientes com suspeita de H1N1, já confirmado aqui, nosso primeiro caso, realmente confirmou para H1N1. Doutor Justino, o Adalmir Vieira está perguntando aqui em relação à dengue e nos surge também uma outra pergunta. Nós temos a informação, não precisa o senhor confirmar, mas de que na semana passada morreu um pai e 2 filhos de meningite. Como é que estão esses outros problemas que também são graves, muito embora não tão graves como esse novo que é o corona? Quanto à dengue, a gente recebeu apenas um caso de uma dengue um pouco mais grave, que é uma dengue hemorrágica. O paciente precisou ser transferido para Teresina para ser feito plaquetas. A não ser esse caso, a gente não tem recebido tantos casos de dengue no momento, apesar do período chuvoso, e a gente orientar realmente a questão da higiene das casas, porque é um momento que pode ser, digamos, suscetível a esse tipo de problema. Quanto à meningite, é uma doença que precisa de um exame chamado punção lincórica, que não é realizado no hospital, e temos a referência do Natan Portela para referenciar essas pessoas. Então, ao chegar ao hospital, a gente faz tomografia para descartar uma outra possibilidade diagnóstico diferencial da meningite, e em seguida encaminha para Teresina. A gente, no momento, não estamos tendo casos de meningite internado no Hospital Tibério Nunes. Só acabou de citar, doutor, a questão de foram selecionados alguns leitos para possíveis pacientes da Covid-19. Qual a capacidade de cada leito? Não, existe 20 leitos nessa área, sendo de 6 podem ser adaptados e estão sendo adaptados para respiração mecânica com ventiladores, e os outros 14 leitos serão leitos de isolamento com a possibilidade de suporte de oxigênio através de balas que a gente disponibiliza. Então, assim, são 16 leitos de isolamento e 6 leitos de ventilação mecânica com aparelho de ventilação. Essa é a nossa capacidade no momento. Há a possibilidade de se mobilizar e isolar outras enfermarias, há essa possibilidade. Mas no momento, como a gente está ainda com uma baixa procura nesse sentido, a gente ainda não tem casos confirmados, a gente está deixando, digamos, para operar e fazer essas modificações à medida que a coisa for precisando. Algumas cidades que têm um porte elevado de população, 60 mil, 70 mil pessoas, que é o caso de Floriano, os gestores já estão providenciando com as autoridades da medicina alguns locais para possíveis atendimentos. Floriano ainda não pode pensar nisso, né? Num local tipo estádio para atender pacientes. No momento, apenas Teresina se mobilizou no sentido de transformar algumas áreas lá, de áreas de esporte, nesse sentido. Floriano ainda não chegou esse momento. Poderá precisar, e aí a gente vai atrás da nossa força política para tentar mobilizar isso. Por enquanto, a gente quer equipar, receber ventiladores novos, e a gente está colocando na estrutura que o hospital tem. Porque é muito difícil a gente conseguir pessoal para trabalhar nesse tipo de atendimento de terapia intensiva. Não, é uma mão de obra bem qualificada e difícil, que não está bem disponível. Então, a gente vai focar primeiro em fortalecer o hospital com esse tipo de aparelho, para depois pensar num outro local. Doutor Justino, um fato que eu queria que o senhor esclarecesse aqui é sobre o uso da cloroquina, né? Que a gente vê que as pessoas estão procurando e estocando em casa sem a mínima necessidade, né? Que pode deixar as pessoas que precisam realmente desassistidas. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais e alertasse que não precisa esse desespero pela cloroquina. Exatamente. A cloroquina foi realmente incorporada ao protocolo do Ministério da Saúde, para os pacientes mais graves, os pacientes internados em insuficiência respiratória, pelos riscos que ela apresenta, principalmente na questão de arritmias cardíacas. Então, existe uma série de complicações que deve ser feito eletrocardiograma antes, deve ter feito toda uma avaliação para que ela possa ser liberada. A gente não pode estar, digamos assim, tomando inadvertidamente essa automedicação. Ela pode ser prejudicial e pode trazer mais riscos do que benefícios. A gente não conseguiu encontrar no município, nas farmácias, para o hospital. A gente solicitou à Secretaria de Saúde
Mas por enquanto a gente está mandando manipular e a gente está realizando o tratamento com hidroxicloroquina na paciente suspeita que está na UTI do hospital. A gente está usando a medicação dessa forma. Pessoal, agora nós vamos acompanhar o pronunciamento do prefeito Joel Rodrigues, que está divulgando, a partir de agora, um novo decreto. Prefeito, bom dia. Do que se trata esse novo decreto? Bom dia a todos. Agradecer aqui a equipe, né, liderada no município pela doutora Teodora, gente, Isadora, desculpa, e o nosso doutor Justino do hospital, Vigilância Sanitária, trouxeram aqui as informações. Na realidade, o decreto de hoje já foi colocado diante aí dessas dificuldades que enfrentam naturalmente a economia do município. E aí nós tomamos essa decisão, depois também de uma reunião com a nossa equipe financeira. Nós estamos publicando hoje o decreto 042, que dispõe acerca da prorrogação de vencimento dos tributos devido ao município de Floriano e da outras providências. Resumindo aqui, nós estamos decretando que, em decorrência dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus na economia municipal, fica estabelecido que todas as certidões municipais vencidas a partir de março até 30 de abril de 2020 terão suas validades prorrogadas por 90 dias. 2. O prazo de validade das licenças sanitárias, de localização e funcionamentos e as ambientais, vencida a partir de março até 30 de abril de 2020, ficam prorrogadas por 90 dias. Todos os tributos municipais com vencimento para março e abril de 2020, devidos pelo sujeito passivo, ficam prorrogados por 60 dias corrido a partir da data de seu vencimento. Parágrafo 3º, fica estabelecido ainda que não haverá cobrança de juros e multas em relação aos tributos vencidos de 1/3 de 2020 a 30 de 4 de 2020. Artigo 4º, durante o período de crise causada pela pandemia do coronavírus, parcelamento de dívida poderá ser feito da seguinte forma. Dívidas de até R$50 mil poderão ser parceladas em até 36 meses. Dívida acima de R$50 mil poderão ser parceladas em até 48 meses. O prazo, parágrafo único, o prazo de pagamento de parcelas vencidas entre 20/3 de 2020 e 30/4 de 2020 ficam prorrogadas por 60 dias corridos. Revogadas disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A forma também que o município encontrou de poder estar não só com as medidas duras, amargas, mas procurando também parcerias, fazer do município um parceiro nesse momento com as empresas, com os microempresários do nosso município. Essa medida foi conversada com outros setores, né? A gente tem o Sindicato do Comércio Varejista, o CDL, foi algo também que foi pensado nesse sentido, até para acalmar um pouco os ânimos dos empresários, dos micro e pequenos empresários que estão preocupados com o futuro das suas empresas? Certeza. Primeiro colocar a todos que essa questão financeira ela não afeta só a empresa. Eu tenho falado que o município, uma das principais receitas é o ICMS. Naturalmente, se as empresas estão fechadas, o município está comprometido com uma das suas maiores receitas, que é o ICMS, sem falar no ISS, taxas e tributos. Mas nós tivemos um encontro com representante do Sindicato do Comércio Varejista, com o CDL, a Associação Comercial, o Sindicato do Comerciário, e nós recebemos uma pauta de reivindicação. Analisamos a pauta e aquilo que é possível por parte do município, nós estamos publicando esse decreto com essas medidas, tentando aí, com certeza, por parte do município, dar as mãos também às empresas do nosso município. Prefeito, tem uma dúvida recorrente quanto aos decretos estadual e municipal. O nosso decreto municipal ele vai até o dia 13. O decreto do estado ele vai até o dia 30. Tem algum tipo de jurisdição nessa área ou cada um cuida do seu, vamos dizer assim? O que nós precisamos é manter a harmonia, município, estados e o comércio e os empresários da cidade. Por que Floriano ele veio diferente do estado? Cada situação tem suas particularidades. Doutor Justino,
a doutora Isadora falava de como anda a cidade de Floriano, com tranquilidade. Mas nós temos acompanhado as informações, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, onde afirma aos municípios, aos governadores, e isso está acontecendo em todos os países, de que essas 2 semanas são semanas que requerem muita atenção, porque são as semanas que realmente precisamos estar atentos, porque é o período mais crítico da transmissão, e naturalmente o que já está acontecendo a partir do 14º dia que vai sair, que vão surgir os sintomas, e é exatamente o que nós fizemos, como fez a maioria dos municípios do Brasil. Prorroga por 15 dias, mas dizer que não é uma decisão do prefeito. Nós temos um comitê gestor, nós temos os técnicos presentes, nós temos igreja, nós temos vários representantes que aí nós vamos estar avaliando. Por que antecipar? Porque se nós chegarmos à conclusão lá no dia 12 de abril de que Floriano está com tranquilidade e podemos aí de repente voltar à normalidade, aos poucos voltando à normalidade, nós temos como justificar isso ao Estado, ao governo do Estado e naturalmente sinalizar para que Floriano volte aos poucos à normalidade. Se, caso contrário, o momento não for permitido, a orientação técnica não seja permitido para isso, nós não vamos ter como fazer o contrário daqueles que realmente entendem do assunto e nós temos que estar sintonizados com todos os técnicos. Prefeito, esse momento difícil não seria a oportunidade de, com os recursos que vêm, dar sequência às obras que estão paradas na área de saúde, como, por exemplo, a UPA? Nós estamos com todos os cuidados possíveis. Cada recurso, ele tem um destino certo, correto. O que veio para apoiar o hospital regional, o que veio para apoiar o município na área do enfrentamento do Covid-19 é uma coisa. Em relação às obras, nós resolvemos não flexibilizar nesses 15 dias para início de nenhuma obra, para continuar nenhuma obra, porque entendemos que a grande maioria das empresas não vão respeitar as orientações que tem que ser exatamente com os EPI e outros equipamentos que precisam ser utilizados na execução dessas obras. Em relação à policlínica, é uma ação que está sendo tratada diretamente com o governo do Estado, está ajustado. Acreditamos que o município aí tivemos que suspender prazos no processo licitatório. Já nesse novo decreto, já fizemos uma autorização, já mudamos esse fato exatamente para dar procedimentos às licitações. Como esse recurso com o Estado é fundo a fundo, nós não vamos ter dificuldade no repasse e já autorizamos o setor de licitação a voltar à normalidade para dar continuidade a esses processos e voltar a ter o andamento dessas obras. Prefeito, há informação de que uma parte do empresariado tem cobrado a sua atitude em relação à sua atitude com a comissão em relação ao fechamento do comércio. E outra informação é que daqui o senhor vai estar saindo para uma reunião com alguns empresários de Floriano. É para desrespeito a esse processo de reabertura das empresas? É difícil, eu tenho dito sempre, são medidas duras. Nós sabemos a grande preocupação do setor empresarial, daquele que tem um trabalho informal, enfim, do município. Os municípios vão naturalmente seguir a mesma onda também, dar dificuldade, mas o mais importante agora está sendo dito no mundo inteiro, são vidas. Nós temos que salvar primeiro a vida das pessoas, depois todo mundo dar as mãos e vamos poder trabalhar para salvar a economia. Isso já teve crises e mais crises no Brasil e em tantos outros países e depois a coisa voltou à normalidade. Então a recomendação qual é nesse momento? Isolamento social, que as pessoas fiquem em casa. Nós não podemos ir na contramão do que diz a Organização Mundial de Saúde, do que está colocando em prática governadores do país, todos os governadores, grande maioria dos prefeitos e dos grandes líderes neste mundo. Então nós precisamos dar as mãos, é passageiro, nós temos também que ter crença, nós temos que acreditar que é passageiro, que nós vamos voltar à normalidade e vamos depois resolver qualquer que seja a outra onda que vier após esse grande momento, esse difícil momento que nós estamos enfrentando. Prefeito, a palavra de ordem é higiene. Alguns internautas estão questionando a questão da limpeza pública, a questão dos matos e a EPIs para os garis, que são os linhas de frente da limpeza. É exatamente, quando nós suspendemos alguns serviços para exigir das empresas que são responsáveis que elas possam cumprir todas as normas.
E naturalmente nós estamos voltando com esses serviços essenciais. Alguns que não poderiam parar de jeito nenhum, nós não paramos. Temos dificuldade com a conscientização até mesmo da pessoa que está trabalhando. Ele recebe o equipamento, mas ele não quer usar. Estamos trabalhando também essa conscientização para que os funcionários possam também cumprir. Mas aos poucos nós estamos organizando e voltaremos com todos os serviços essenciais para o município. Para concluir da nossa parte, uma pergunta em forma de sugestão. Diante da mobilização de pessoas individuais e instituições fazendo doações de EPIs para a Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Saúde, teria possibilidade de esse material arrecadado ser feito com a prestação de contas públicas da sua distribuição, até para motivar outros doadores? Nós não temos por que, num momento tão difícil desse, nós fazermos as coisas escuras, né? Nós estamos fazendo da forma mais cristalina possível. Se não está ficando claro, nós vamos pedir à nossa equipe que faça, porque se nós recebemos uma doação, nós temos que prestar conta disso. Então, o nosso município sempre zelou para fazer as coisas de forma muito cristalina. Eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde, que tem à frente o James Rodrigues, tem coordenado muito bem todo o trabalho, não tenho dúvida que ele tem o zelo com toda a equipe, que nós vamos prestar conta de forma muito cristalina de todos os apoios, de todas as ajudas que estão chegando, e nós queremos agradecer todos aqueles que estão se sensibilizando, dando as mãos e preocupados em salvar vidas. Isso é que é importante nesse momento. Ok, obrigado a todos pela participação. Nós finalizamos mais um boletim. Prefeito, quem quiser abrir da metade Prefeitura da loja. Municipal de Metade da loja está aberta aí, só de povo. Nós estamos com a vigilância sanitária fazendo esse acompanhamento. Quando há resistência, temos uma parceria importante com a Polícia Militar, já que também temos um decreto estadual. E junto com essas parcerias... Bom, pessoal, missão cumprida, no dever de informar cada um de vocês, né? As perguntas foram feitas à medida do possível. Opa, obrigado, melhorou. As perguntas foram feitas à medida do possível. Muito obrigado a vocês que participaram. As perguntas que não foram repassadas, nos perdoem, mas a intenção é de repassar todas. Vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você. Obrigado. Porque ficou muito fechadinho.